Olá, estamos aqui de volta no nosso canal Central Filosófica, dando continuidade no nosso bate-papo filosófico aqui hoje, o professor Adriano Correia, professor da Universidade Federal, presidente da ANPOF, Associação de Pós-Graduação de Filosofia, está aqui presente hoje conosco, tratando da temática, a pandemia e a fragilidade da boa vida. Se você não viu a primeira parte, clique aqui no card e assiste a nossa parte 1 desse nosso bate-papo para você pegar a continuidade do assunto. Dando continuidade, professor, como é que a gente pode analisar essa questão da pandemia, algo que mexe com a vida das pessoas em grande medida, de forma negativa, com aquilo que nós falamos anteriormente, no bloco anterior, sobre a ética aristotélica, a razão, como a razão sendo esse instrumento, né, esse guia para controlar as emoções, como é possível a gente falar de um controle emocional, como é possível pensar no controle das emoções frente à pandemia, e já relaciono com uma outra questão, uma outra expressão usada pelo Nietzsche, algo que já aparece ali na filosofia helenista, nos estoicos, que é a amor fati, né? Esse amor aos fatos, em alguma medida, essa aceitação do destino, mas que não é uma resignação, não é uma mera resignação, mas essa aceitação das coisas como elas são, como elas estão acontecendo. Né? Como é que a gente pode pensar a partir do amor fati, né? Que está no Nietzsche, como é que ele pode ser explorado nesse momento de pandemia e como é que a razão no Aristóteles, né, que serve para equilibrar as emoções, ordenar as emoções, como é que as nossas emoções podem ser ordenadas nesse momento de pandemia? Bom, João, tem uma filósofa que eu tenho trabalhado com muita frequência e que admiro muito algumas de suas obras. Eu não conheço toda a sua obra, mas tenho interesse particular por uma, que é a obra A Fragilidade da Bondade, da Martha Nussbaum, uma pensadora dos Estados Unidos. E esse título, né, A Fragilidade da Bondade, em grande medida tem uma inspiração aristotélica. O Aristóteles, como eu disse no bloco anterior, não só não ignora, ou seja, ele leva em consideração o fato de que nós podemos ser capazes de, formulando de outro modo, nós podemos ser incapazes de atuar em conformidade com o nosso juízo sobre os melhores rumos da nossa ação. Ou seja, a gente pode emitir um bom juízo sobre o que é bom para nós, o que é bom para aqueles que nos importam, seja na vida privada, seja na vida pública, e agir em desconformidade com isso, por fragilidade, por ignorância, em suma, por questões que nos escapam as nossas capacidades de controle. Mas o Aristóteles também considerou o caso, ele mencionava muito o caso do Príamo, o pai do Heitor de Troia, né? Que era tido por uma figura equilibrada, sábia, um grande rei, e que ao final de sua vida, por acontecimentos que escapavam a qualquer decisão que ele tivesse tomado, ou seja, não tinha a ver com nenhuma escolha dele, ele estava exposto a uma série de catástrofes e de perdas de tudo que era valoroso para ele, desde os seus filhos, o seu filho Heitor, até a independência de Troia e o bem-estar da cidade, etc. Veja, o exemplo de Príamo é emblemático porque ele aponta para os limites dos poderes humanos. A gente pode imaginar a pessoa mais valorosa que a gente conhece, que a gente admira, e ainda assim essa pessoa pode ser exposta a uma situação de desespero e de descontrole que, que não diminui necessariamente sua virtude, no sentido da grandeza de sua condição e de suas escolhas e dos seus princípios, mas certamente diminuem a sua experiência de uma vida boa, na medida em que
a sua virtude não produz o mundo. Acho que é isso um pouco que Aristóteles destaca, ou seja, nós não forjamos a bondade, nós não forjamos o estado de coisas melhor no mundo para a construção de nós mesmos. Nós não somos, a nossa razão não está afinada com o modo como o mundo opera. Muita coisa que nos importa e que incide sobre a nossa boa vida, sobre o nosso caráter, independe de qualquer decisão que a gente venha a tomar e tem a ver com, não tanto com a praxis, com a ação, mas com o patos, com as coisas que nos atingem e que nós não podemos, na medida que não dependem de nós, não podemos controlar. O patos é de onde vem, inclusive, a palavra patológico, patologia, que tem a ver com doença, mas também vem paixão, mas num sentido muito mais genérico de algo que nos atinge, não algo que a gente realiza, não é? Algo que a gente padece, não algo que a gente faz. Então, acho muito importante isso, mas ao mesmo tempo que apontava para isso, Aristóteles compreendia o seguinte: ser ou buscar ser ou ser reconhecido como a pessoa mais virtuosa do mundo não impede que a gente seja exposta a vicissitudes, a sofrimentos e a situações que nos escapam ou que pode estragar a história de uma vida. Pelo sofrimento, por exemplo, ou por uma falha. Era um ditado antigo, né? Ninguém pode ser dito feliz antes de ter morrido. E esse ditado era muito caro porque admitia-se que a medida da nossa fragilidade faz com que, enquanto a gente estiver vivo, a gente está exposto a esse tipo de experiência. Bom, mas o que eu acho interessante de Aristóteles? Por outro lado, não é possível conceber, segundo ele, ou pelo menos não se deveria apostar, na possibilidade de uma constituição de uma vida boa sem o cultivo de uma vida moral, do julgar bem e do bom ordenamento dos afetos, das emoções, dos sentimentos. Isso é interessante porque o que ele quer dizer é basicamente o seguinte, penso eu: nada garante, em última instância, que nós teremos uma vida equilibrada e plena. Mas, mesmo que a gente faça de tudo correto, reconhecidamente como correto, mas se a gente não fizer nada, a chance é menor ainda, muito menor, muito mais remota. Então, a ideia é que, veja, nós não ordenamos o mundo a partir da nossa razão. E muita coisa que nos importa e que define nosso comportamento não está sob nosso controle. Um exemplo que a gente pode tomar é essa da pandemia, que é um momento de uma tensão constante. No Brasil, pior ainda, na medida em que a gente tem de lidar com as aflições próprias de uma doença dessa natureza, que já tivemos outras experiências, e ainda disputas rasteiras acerca do que é mais valoroso, se é a vida ou o lucro. Em suma, assim, a gente já vive a tensão da imprevisibilidade mesmo do futuro mais próximo. Você deve imaginar, por exemplo, você sabe que eu estou organizando o 19º Congresso, o Encontro Nacional de Filosofia da Ampof, em Goiânia. É em outubro, mas a gente não sabe de nada nem de junho direito. Imagine o que a gente pode dizer em outubro. E um evento desse é preparado um ano antes e tal. Uhum. Veja, quando eu comecei a preparar isso, quando eu lancei a chamada, eu não estou preparando sozinho, estou falando em primeira pessoa, porque a gente está conversando aqui, né? Tem várias pessoas envolvidas. Mas quando lançamos a chamada no final de fevereiro, já havia uma notícia remota da pandemia. Em 10 dias depois, já estávamos em meio a planejamentos de medidas mais drásticas. E a gente nem chegou nelas ainda, né? Assim, os fechamentos total, em alguns lugares isso vem acontecendo. E o pior de tudo, não há qualquer perspectiva de solução disso no futuro próximo. E você tem de lidar com pessoas que defendem, por exemplo, que uma doença com a taxa de letalidade desta
deveria todo mundo ao mesmo tempo pegar, morre quem morrer e volta à vida normal. Que vida normal? As pessoas, eu perdi parentes, por exemplo, eu perdi conhecidos, nenhum amigo, mas pessoas que estão em Manaus ou em São Paulo, estão no Rio, né, Fortaleza, no Maranhão, mas também em outros lugares. Essas pessoas estão tensas, estão com suas vidas em suspenso, com seus projetos, mesmo de curto prazo, sem poder ser realizados. Essas pessoas, nós podemos imaginar que não necessariamente elas cometeram erros de planejamento, não é? Mas sucedeu de ocorrer algo que sobrepassa a nossa capacidade de controle, pelo menos no momento atual. Essa experiência é uma experiência que nenhum juízo moral e nenhuma disciplina moral é capaz de afastar em última instância, não é? Mas aí essa questão que você coloca, que eu também acho decisivo e que tem conexão com Aristóteles, embora seja uma expressão latina e não encontramos nenhuma expressão correspondente a Aristóteles, essa do amor fati, né, do factum, mas aí no sentido do destino, de uma espécie de adesão, aceitação não resignada daquilo que é como é e independe do que a gente faça ou deixe de fazer. De algum modo, esta disposição que o Nietzsche julgava indispensável porque para o Nietzsche interessava uma questão basicamente decisiva, que ele associava ao cristianismo e ao platonismo. Uma noção de moral que colocava como projeto corrigir a realidade. Colocava como meta, colocava como propósitos maiores, metas inacessíveis que tem a ver com esse ressentimento com o mundo tal como ele é. Para o Nietzsche, esse exercício do amor fati, do amor ao destino, não significa achar que fatalista, que acha que não há nada que nós possamos fazer. Mas se trata de uma busca de uma reconciliação com aquilo que nos escapa. E veja, aquilo que nos escapa não é necessariamente escapa aos poderes humanos, pode escapar ao indivíduo aqui, eu. Há coisas que são acessíveis a outras pessoas, por exemplo, no manejo das emoções. Certamente tem muita gente mais desesperada do que outras, passando por experiências análogas. Numa mesma experiência, as pessoas podem experimentá-la de modos distintos. O amor fati não tem a ver com essas coisas, só com o grandioso do destino humano. Tem a ver com os destinos pessoais, com aquilo que de algum modo são nossos pontos cegos, se você quiser, e que mesmo não devendo deixar o horizonte da correção permanente, da disciplina, etc., do controle que todo agente moral deve buscar, ainda assim a gente tem que buscar se reconciliar com os limites dos nossos poderes, não é? Ao mesmo tempo que buscamos superá-los na medida dos poderes humanos, das capacidades humanas. Então, o amor fati é uma espécie de exercício de afirmação da existência. E uma afirmação não resignada, uma afirmação de quem quer ter projetos, mas justamente porque quer ter projetos, quer realizar coisas, não elege como tarefas coisas irrealizáveis. Por exemplo, o nunca errar. Ou então, sei lá, mudar a humanidade como um todo, ou em vez de, ou em termos políticos, deixar de participar de uma mobilização por uma coisa pontual no seu bairro, porque o que importa mesmo é a revolução. Então, se a revolução não é possível, para que eu vou ficar buscando no esgoto do meu bairro, nessa atitude conformista burguesa? Bom, a gente pode pensar isso de vários modos. Esse é um. E essa rebeldia ressentida, ela se traduz numa impotência prática. Não é? Eu acho isso decisivo. E num sofrimento reiterado. Porque quando você se coloca esse tipo de metas, é como se você não se colocasse meta nenhuma. Não é? Metas irrealizáveis que transcendem os poderes pessoais ou mesmo de uma determinada coletividade. Então,
Veja, o que eu te diria? Nada mais natural, penso eu, do que estar ansioso, do que estar inseguro, do que estar melancólico, triste, porque a vida cotidiana nós a levamos na medida de uma previsibilidade, de uma rotina, né? De uma a maioria de nós, né? E isso de algum modo ameniza o impacto da realidade, não é? De algum modo isso permite que a gente viva uma vida de intensidades leves, não é? O cotidiano. E quando sobrevém uma coisa como essa, um acontecimento, uma doença, a gente é então exposto a essa situação. Quem imaginaria, por exemplo, em 2013, que eu penso por causa das manifestações de 2013, que nós estaríamos em 2020 nessa situação política e social e sanitária? Bom, se alguém imaginou, bom, tem algum contato aí com alguma força Para além do que para além do, e eu não desconsidero essa possibilidade, né? Foi avisado por alguma transcendência aí, mas acho que tem que ter um pouco essa modéstia. Mas essa modéstia não é da resignação conformista, sim, sim. de não ter projetos de excelência, de virtude, etc. Nem projetos de uma comunidade emancipada, transfigurada. Pode ser que esse momento, inclusive, traga à tona tensões que estão silenciadas, questões que estão adormecidas, problemas que já não são nem considerados porque estão sufocados por problemas maiores. Vamos ver. Eu acho que o que eu te diria em resposta mais geral à pergunta é: não se trata de se resignar, mas a gente vai ter de cultivar de um modo distinto os nossos afetos, e é natural que estejamos expostos a desconfortos. Não é? Uhum, uhum. É interessante essa questão do Nietzsche em aceitar a vida, como você diz, não no sentido de querer corrigir algumas coisas, né? Parece que isso ameniza um pouco ou retira um pouco ali da existência humana aquela ideia do remorso, né? Da culpa por algumas situações. Não que isso vá ter que fazer com que o agente caia na consciência laxa, né? A culpa por Não ter é isso, nascido e a mas raiva por morrer, né? tem uma consciência equilibrada, né? A Uhum. ideia de remorso parece que ela se não é retirada, mas parece que não tem tanto sentido, né, diante dessa perspectiva, né, do amor fati. Sim. Mas tem uma dimensão aí, tem alguns mosquitinhos aqui, porque eu estou com a mão aqui, mas tem uma dimensão que eu acho muito decisiva e que tem conexão, inclusive, com a ética aristotélica, que é a de uma responsabilidade pessoal, entende? Porque, por exemplo, se nós todos somos pecadores, frágeis, etc., ninguém é responsável por nada. Afinal, a natureza humana é isso. Nós somos um sopro, não é? Nós somos um nada, um caniço que fugaz, não é? As imagens que diz respeito à existência individual não sempre é de algo transitório, pontual, efêmero, e é mesmo, né? Se olharmos do ponto de vista da história, a existência de alguém como eu ou você é vamos dizer, um naco é, de quase nada, né, na história como um todo. Mas eu acho que é decisivo, tanto no Aristóteles quanto no Nietzsche, a ideia de uma reconciliação com a existência, sem uma resignação ao não cultivo de si. Nunca o Nietzsche vai dizer a culpa é da natureza por algo que ele fez. Eu não estou falando dele pessoalmente, estou pensando a partir da filosofia dele, não é? Trata-se de assumir a responsabilidade pela constituição de si. Não supor uma natureza humana única à qual devamos nos ajustar. Não supor um modelo único de virtude ou um conjunto de mandamentos únicos que a gente deve obedecer ou lastimar por desobedecer. Né? Acho que tem uma ideia de que até os princípios que constituem o que nós consideramos como excelência são responsabilidade minha.
e eu tenho de prestar contas por ela, por esses princípios, nas relações que eu travo com os meus pares e com a comunidade da qual faço parte. Acho isso importante, porque é também um expediente de desresponsabilização esta concepção de uma natureza humana degenerada, não é? Na medida em que somos degenerados, a gente pode desfrutar do que foi e depois pede perdão. E, bom, no fim das contas, a gente morre mesmo e não somos senhores das coisas. Então, por que não ser assim, não admitir que a gente, né, é pecador e pronto, né? Eu acho que há uma dimensão da dignidade aí muito maior até, né? De não delegar para uma natureza humana degenerada e uma culpa insolúvel, não é? Acho que é um pouco isso, né? Certo. Professor, na sua fala, aí o senhor mencionou a questão da Ampof, e no bloco seguinte, vou encerrar esse bloco aqui, nós vamos voltar falando aí da importância dessa associação e da filosofia como um todo para a sociedade, não só nos momentos de crise, mas em todos os momentos, mas em especial esse momento, né? E falar também um pouco de alguns ataques, né, que essa área do conhecimento tão salutar, tão importante vem sofrendo. Vou encerrar esse bloco. Claro. Com a gente. Veja a próxima parte, a continuidade deste assunto.